Um homem indígena foi contratado como faxineiro em uma empresa de mineração, sabendo que todo mundo ali ia rir dele, ia humilhá-lo. Mas o que ninguém imaginava é que ele guardava um segredo que ia mudar a vida de todos naquele lugar. E quando a verdade veio à tona, foi tarde demais para muita gente. Fica até o final que essa história vai te deixar de boca aberta. Me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. Deixa eu saber se você está do Brasil, de Portugal ou de qualquer outro lugar. Comenta aí embaixo. E já aproveita e deixa aquele like no vídeo, porque essa história merece ser compartilhada. Tudo começou em uma pequena cidade no interior, cercada por montanhas. A cidade se chamava Vale Escondido, um nome que já diz tudo, porque ali muita coisa ficava escondida mesmo. A principal empresa da cidade era a mineradora Estrela Dourada, uma empresa gigante que empregava quase todo mundo da região. O dono dessa empresa era o senhor Alberto Ferreira, um homem conhecido por ser frio, calculista e que só pensava em dinheiro. Para ele, as pessoas eram apenas números, peças que podiam ser trocadas a qualquer momento. Um dia, a mineradora Estrela Dourada abriu vagas para faxineiros. Não era um trabalho valorizado, todo mundo sabia disso. Era o tipo de emprego que ninguém queria, mas que muita gente precisava. Entre os candidatos que apareceram estava um homem chamado Kanauá. Ele era indígena, vindo de uma aldeia distante dali. Kanauá tinha olhos profundos, cheios de história, e carregava consigo uma dignidade que chamava a atenção. Mas para os funcionários da mineradora, ele era só mais um. Você já passou por alguma situação onde foi subestimado? Comenta aí embaixo se já aconteceu com você. Kanauá estava prestes a viver isso todos os dias. No primeiro dia de trabalho dele, já começaram as piadinhas. Os gerentes riam pelos cantos, os engenheiros faziam comentários maldosos e até outros faxineiros olhavam para ele com desprezo. Um dos engenheiros-chefe, um homem chamado Ricardo, era o pior de todos. Ricardo adorava humilhar Kanauá. Ele deixava sujeira propositalmente no chão só para ver Kanauá limpando. Jogava papéis no chão na frente dele. Fazia comentários como: "Olha lá o índio, veio da floresta limpar nossa sujeira." E todo mundo ria. Kanauá nunca respondia. Ele apenas fazia seu trabalho em silêncio, limpando cada canto daquela mineradora com uma atenção que parecia estranha para um simples faxineiro. As pessoas achavam que ele era lento, mas na verdade Kanauá estava observando tudo. Cada detalhe, cada movimento, cada conversa. Você consegue imaginar a força que é preciso para aguentar humilhação todos os dias e ainda assim continuar de cabeça erguida? Pensa nisso. Os meses foram passando e a situação na mineradora Estrela Dourada começou a ficar tensa. A produção de ouro estava caindo. As máquinas cavavam e cavavam, mas encontravam cada vez menos. O senhor Alberto estava desesperado. Ele gastava fortunas em equipamentos modernos, contratava geólogos caros, mas nada funcionava. A mina estava secando e, junto com ela, a fortuna da família Ferreira. Foi aí que um dia, durante uma reunião tensa entre Alberto e seus engenheiros, alguém trouxe à tona uma história antiga. Diziam que existia Um mapa ancestral que mostrava onde ficavam as maiores reservas de ouro da região. Mas esse mapa estava escrito em símbolos antigos, uma linguagem que ninguém mais sabia ler. Algumas pessoas diziam que era lenda, outras juravam que o mapa existia de verdade e estava guardado no cofre da própria mineradora, deixado ali por antigos garimpeiros que trabalharam na região há décadas atrás. Você está prestando atenção? Porque agora a história fica boa mesmo. Alberto mandou abrir o cofre antigo que ficava no porão da empresa. Lá dentro, coberto de poeira, estava um pedaço de couro velho, amarelado pelo tempo. Era o mapa. Quando abriram na mesa da sala de reuniões, todo mundo ficou em silêncio. O mapa estava coberto de símbolos estranhos, desenhos que pareciam animais.
montanhas, rios. Mas ninguém ali entendia nada. Era como olhar para um quebra-cabeças, sem ter a menor ideia de como começar. Alberto chamou especialistas, professores universitários, historiadores, até um arqueólogo famoso veio de longe para tentar decifrar aquele mapa. Ninguém conseguiu. Os símbolos eram antigos demais, específicos demais. Alguns diziam que era linguagem indígena, mas qual povo exatamente? Havia centenas de povos diferentes, cada um com sua própria forma de escrever e desenhar. As semanas passaram e o desespero só aumentava. A empresa estava perdendo dinheiro, os funcionários estavam sendo demitidos e Alberto sentia que estava perdendo tudo que havia construído. Ele ofereceu recompensas enormes para quem conseguisse decifrar o mapa. Nada. Absolutamente nada. Foi numa tarde comum, dessas que nada de especial parece acontecer, que tudo mudou. Kanawha estava limpando o corredor perto da sala de reuniões. A porta estava entreaberta e ele ouviu a voz irritada de Alberto gritando com os engenheiros. Ricardo estava lá, defendendo uma teoria maluca sobre os símbolos do mapa. Kanawha parou de limpar por um momento e espiou pela fresta da porta. Ele viu o mapa aberto na mesa. E naquele segundo seus olhos brilharam. Você já teve aquele momento onde tudo faz sentido de repente? Kanawha estava tendo esse momento. Ele conhecia aqueles símbolos. Ele sabia ler aquele mapa. Aquela era a linguagem do seu povo, passada de geração em geração. Seu avô havia lhe ensinado quando era criança, mostrando as marcas antigas nas pedras perto da aldeia, contando histórias sobre como seus ancestrais marcavam os caminhos, as fontes de água, os lugares sagrados. Kanawha sabia exatamente o que cada símbolo significava. Mas será que ele devia falar alguma coisa? Pensa comigo. Esse homem foi humilhado todos os dias. Foi tratado como se não valesse nada. Ricardo, que estava ali na sala se achando o sabichão, era o mesmo que jogava lixo no chão só para ver Kanawha limpando. Por que ele ajudaria essas pessoas? Kanawha ficou ali parado, pensando. A vassoura na mão, o balde ao lado. Ele podia simplesmente continuar limpando e fingir que não viu nada. Podia deixar aquela empresa falir, deixar todos aqueles que riram dele perderem tudo. Seria uma vingança justa, não seria? O que você faria no lugar dele? Comenta aí, sério mesmo. Você ajudaria ou deixaria eles se virarem? Mas Kanawha não era movido por vingança. Ele tinha valores diferentes. Valores que foram ensinados a ele desde criança. Seu avô sempre dizia que o conhecimento não era para ser guardado com raiva, mas compartilhado com sabedoria. Que a verdadeira força de uma pessoa não está em se vingar, mas em se manter íntegro, mesmo quando o mundo é injusto. Então Kanawha tomou uma decisão. Ele bateu na porta da sala. Todo mundo parou de falar e olhou para ele com cara de espanto. O que um faxineiro estava fazendo ali, interrompendo uma reunião importante? Ricardo foi o primeiro a falar, com aquele tom de deboche que ele sempre usava. O que você quer aqui? Não está vendo que estamos ocupados? Vai limpar a sala ao lado. Kanawha não se abalou. Ele olhou direto para Alberto e disse: eu consigo ler o mapa. Silêncio total. Você podia ouvir uma mosca voando naquela sala. Todos olharam para Kanawha como se ele tivesse falado uma língua alienígena. Ricardo soltou uma risada nervosa. Você lê o mapa? Você mal sabe escrever o próprio nome. Mas Alberto, que era ganancioso, mas não era burro, levantou a mão pedindo silêncio. O que você disse? Ele perguntou para Kanawha. Eu disse que consigo ler esse mapa. Esses símbolos são da minha língua, do meu povo. Meu avô me ensinou. Alberto olhou para o mapa, depois para Kanawha e fez um gesto. Então prove. Kanawha se aproximou da mesa. Todos os engenheiros, incluindo Ricardo, se afastaram como se ele fosse contaminá-los. Ele olhou para o mapa com atenção, passou os dedos pelos símbolos antigos. E então começou a falar. Presta atenção agora, porque é aqui que tudo muda. Esse símbolo aqui, Kanawha apontou para um desenho que parecia um pássaro, significa
direção norte, seguindo o rio. Esse outro aqui que vocês acharam que era uma montanha, na verdade é uma caverna. E esses círculos aqui não são aleatórios, eles indicam distância. Cada círculo representa meio dia de caminhada. Alberto estava de olhos arregalados, os engenheiros em choque. Ricardo estava pálido, sem acreditar no que estava vendo. Kanawha continuou. O mapa mostra que existe uma rede de túneis antigos embaixo dessas montanhas. Túneis que meu povo usava há séculos atrás. E no ponto mais fundo, onde vocês nunca cavaram porque acharam que não valia a pena, é onde está a maior reserva de ouro de toda essa região. A sala explodiu. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo. Alberto bateu na mesa pedindo silêncio. Você tem certeza absoluta do que está dizendo? Ele perguntou para Kanawha. Tenho, respondeu Kanawha com uma calma impressionante. Mas tem mais uma coisa. Todo mundo segurou a respiração. O que mais poderia ter? Esses túneis são sagrados para o meu povo. Mexer neles sem respeito pode causar desmoronamentos. Vocês precisam cavar de um jeito específico, seguindo as marcações que estão no mapa. Se fizerem do jeito errado, podem perder tudo e ainda colocar vidas em risco. Alberto percebeu naquele momento que ele não tinha só encontrado alguém que sabia ler o mapa. Ele tinha encontrado a única pessoa que poderia salvar sua empresa. E essa pessoa era justamente aquela que todos humilharam, que todos trataram como se fosse invisível. Você está vendo a ironia nisso? O homem que limpava o chão era o único que tinha a chave para a riqueza que todos procuravam. Alberto fez uma proposta na hora. Kanawha, eu quero te contratar como consultor especial. Você vai me ajudar a seguir esse mapa, vai orientar as escavações. E vou te pagar 10 vezes mais do que você ganha como faxineiro. Kanawha olhou para ele e disse algo que ninguém esperava. Eu aceito, mas tenho condições. Ricardo não se aguentou. Condições? Você está brincando. Você é um faxineiro. Era, corrigiu Kanawha. E minhas condições são simples. Primeira, quero respeito. De todos aqui. Segunda, quero que uma parte do lucro vá para a minha aldeia para construir uma escola e um posto de saúde. E terceira, quero que Ricardo me peça desculpas. Na frente de todo mundo. Cara, você tinha que ver a cara do Ricardo naquela hora. O homem ficou roxo de raiva. Mas Alberto não deu chance para ele reclamar. Aceito todas as condições. Ricardo, peça desculpas. Agora. Ricardo engoliu seco. Ele olhou em volta, viu que não tinha saída. Ele se aproximou de Kanawha e, com a voz tremendo de raiva contida, disse: Desculpa. Kanawha apenas acenou com a cabeça. Ele não precisava de mais nada. A humilhação que Ricardo estava sentindo naquele momento já era suficiente. Você está achando que a história acabou? Calma, que ainda tem muita coisa para acontecer. Nos dias seguintes, Kanawha assumiu uma posição completamente diferente na empresa. Ele não limpava mais chão. Agora ele caminhava pelos corredores com mapas nas mãos, dando instruções para engenheiros que antes riam dele. Era estranho, mas ao mesmo tempo fascinante de ver. Kanawha mostrou para as equipes exatamente onde cavar. Ele lhe interpretou cada símbolo, cada marca no mapa. Explicou que os antigos sabiam onde o ouro estava porque observavam a natureza, os tipos de pedra, as formações de terra. Era um conhecimento que ia muito além de máquinas e tecnologia. Sabe o que aconteceu? Nas primeiras 2 semanas, seguindo as instruções de Kanawha, eles encontraram mais ouro do que haviam encontrado nos últimos 6 meses. A notícia se espalhou pela cidade como fogo. A mineradora Estrela Dourada estava de volta. E tudo graças ao homem que antes limpava os banheiros, mas nem tudo eram flores. Algumas pessoas na empresa começaram a ficar com inveja. Ricardo era uma delas. Ele não conseguia aceitar que um homem que ele considerava inferior agora estava em uma posição acima dele. Ricardo começou a espalhar rumores, dizendo que Kanawha estava enganando todo mundo, que aquilo era só sorte. Um dia, Ricardo fez uma coisa terrível. Ele alterou as instruções de Kanawha para uma das equipes de escavação. Kanawha havia dito para cavar devagar em um determinado ponto,
porque ali o terreno era instável. Mas Ricardo disse para a equipe ignorar isso e cavar fundo e rápido. Você já pode imaginar o que aconteceu, não é? Foi um desastre. O túnel começou a desmoronar. 3 trabalhadores ficaram presos lá embaixo. O desespero tomou conta da mineradora. As sirenes tocaram, equipes de resgate foram acionadas. Alberto estava desesperado, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer. Kanawha chegou correndo quando ouviu o alarme. Ele viu a confusão, viu as pessoas em pânico. E então viu Ricardo no canto, pálido, sabendo que tinha sido culpa dele. Mas Kanawha não perdeu tempo acusando ninguém. Ele sabia que tinha 3 vidas ali embaixo que precisavam ser salvas. Ele pegou o mapa, analisou os túneis e disse para a equipe de resgate: tem outro caminho para chegar até eles. Vocês não podem cavar por cima porque vai causar mais desmoronamento. Mas tem um túnel lateral aqui. Vocês conseguem acessar por ele. A equipe seguiu as instruções de Kanawha ao pé da letra. E em menos de 2 horas, os 3 trabalhadores foram resgatados. Todos vivos, todos a salvo. Quando eles saíram daquele túnel, sujos, assustados, mas vivos, a primeira pessoa que eles viram foi Kanawha. E todos abraçaram ele, chorando de emoção. Alberto viu tudo aquilo e percebeu algo importante. Kanawha não estava ali só pelo dinheiro. Ele estava ali porque se importava, porque tinha valores, porque era um homem de verdade. Naquela noite, Alberto chamou Kanawha em seu escritório. Eu quero fazer uma proposta diferente para você, ele disse. Quero que você seja sócio da empresa, que tenha uma parte de tudo isso. Você merece. Kanawha ficou em silêncio por um momento. Eu aceito, ele disse, mas quero mais do que dinheiro. Quero que essa empresa mude. Quero que trate todos os funcionários com respeito, não importa qual seja o cargo deles. Porque hoje eu estou aqui em cima, mas ontem eu estava limpando o chão. E eu nunca vou esquecer como fui tratado, Alberto concordou. E a partir daquele dia, a mineradora Estrela Dourada se tornou um lugar diferente. Kanawha implementou mudanças. Salários melhores para os trabalhadores, condições de trabalho mais seguras, respeito em todos os níveis. E sabe de uma coisa? A produtividade da empresa aumentou ainda mais. Porque quando as pessoas são valorizadas, elas trabalham melhor. E o Ricardo? O Ricardo teve que engolir muito orgulho. Ele foi rebaixado por causa do incidente do desmoronamento. Mas Kanawha, sendo quem era, não quis que ele fosse demitido. Todos merecem uma segunda chance. Kanawha disse. Até quem não me deu uma primeira. Você consegue ter essa grandeza? Perdoar quem te humilhou? É difícil, né? Os meses foram passando e Kanawha se tornou uma figura respeitada, não só na mineradora, mas em toda a cidade. Ele usou parte do seu dinheiro para construir a escola e o posto de saúde na aldeia, como havia prometido. Mas fez mais do que isso. Ele criou um programa de intercâmbio onde jovens da aldeia podiam vir aprender sobre mineração e jovens da cidade podiam ir para a aldeia aprender sobre a cultura indígena. Foi uma troca linda de conhecimentos. Os engenheiros aprenderam técnicas ancestrais de leitura da terra que nenhuma faculdade ensina. E os jovens indígenas aprenderam sobre tecnologia moderna. Os 2 mundos se encontraram e criaram algo maior. A fama de Kanawha se espalhou. Outras mineradoras começaram a procurá-lo querendo seus serviços. Mas ele era leal. Ele ficou na Estrela Dourada porque foi lá que tudo começou. Foi lá que ele provou seu valor. Um dia, um jornalista veio fazer uma matéria sobre Kanawha. Na entrevista, o jornalista perguntou: como você se sentiu quando descobriu que poderia ajudar a mesma empresa que te humilhou? Você não pensou em se vingar? Kanawha sorriu. Claro que pensei. Sou humano. Mas aí eu lembrei do que meu avô sempre dizia. Vingança é como beber veneno e esperar que o outro morra. Não faz sentido.
Eu escolhi usar meu conhecimento para fazer o bem, não para fazer o mal. E no final, isso me trouxe muito mais do que qualquer vingança poderia trazer. Essa resposta emocionou muita gente. O vídeo da entrevista viralizou na internet. Pessoas do mundo todo comentavam sobre a história de Kanawha. Ele virou símbolo de dignidade, de resiliência, de sabedoria. Mas a parte mais bonita ainda estava por vir. Um ano depois de tudo isso, a mineradora Estrela Dourada estava fazendo uma festa para comemorar os resultados excepcionais. Tinha música, comida, todo mundo reunido. No meio da festa, Alberto pediu a atenção de todos. "Eu quero fazer um anúncio", ele disse ao microfone. "Durante muito tempo, eu fui um homem que só pensava em lucro. Eu vi as pessoas como números. E isso quase me fez perder tudo. Mas um homem me ensinou que existe algo muito mais valioso do que ouro. Esse homem me ensinou sobre respeito, sobre humildade, sobre sabedoria." Ok, Alberto fez uma pausa e olhou para Kanawha. "Por isso, eu decidi que a partir de hoje, Kanawha não é só sócio. Ele é o novo diretor-presidente da mineradora Estrela Dourada. Eu vou me aposentar e deixar a empresa nas mãos de quem realmente sabe liderá-la." A festa explodiu em aplausos. Kanawha estava emocionado, mas manteve a compostura. Ele subiu ao palco, abraçou Alberto e pegou o microfone. "Obrigado pela confiança", Kanawha disse. "Eu prometo continuar fazendo dessa empresa um lugar onde todo mundo é valorizado, onde o faxineiro tem a mesma dignidade que o diretor. Porque no final das contas, todos nós somos seres humanos buscando viver com honra." As pessoas choravam. Era um momento lindo de se ver. O homem que chegou ali para limpar chão agora era o presidente da empresa. Não por sorte, não por golpe, mas por mérito, por conhecimento, por caráter. E sabe qual foi uma das primeiras coisas que Kanawha fez como presidente? Ele aumentou o salário de todos os faxineiros. Ele disse: "Essas pessoas fazem um trabalho essencial. Elas merecem ser bem pagas e respeitadas." Ele também criou um plano de carreira para todos os funcionários, mostrando que qualquer um podia crescer na empresa, independente de onde começasse. A história de Kanawha se tornou inspiração. Escolas começaram a contar sua história para as crianças. Empresas usavam seu exemplo em treinamentos sobre liderança e respeito. Ele até escreveu um livro contando tudo o que passou, e o livro se tornou best-seller. Mas você sabe qual era a parte favorita de Kanawha em todo esse sucesso? Não era o dinheiro, não era a fama. Era quando ele voltava para a aldeia e via as crianças estudando na escola que ele construiu. Era ver os doentes sendo atendidos no posto de saúde. Era saber que seu conhecimento ancestral, que quase se perdeu, agora estava sendo valorizado e preservado. Kanawha treinou jovens da aldeia para ler os mapas antigos. Ele criou um centro de estudos de cultura indígena. Ele fez questão de documentar todo o conhecimento que seu avô lhe passou, para que as próximas gerações não perdessem isso. E o mais incrível, aquele mapa que ele decifrou não era o único. Kanawha descobriu que existiam outros mapas, outros conhecimentos escondidos. E ele usou tudo isso não só para minerar ouro, mas para proteger o meio ambiente. Ele implementou técnicas de mineração sustentável, respeitando a terra, respeitando a natureza. A mineradora Estrela Dourada se tornou referência mundial em mineração responsável. Ganharam prêmios internacionais. Outras empresas vinham aprender com eles.
E tudo começou com um homem que eles chamavam para limpar o chão. Anos se passaram. Kanauá envelheceu, mas nunca perdeu aquela sabedoria nos olhos. Ele continuou liderando a empresa com o mesmo respeito e dignidade que sempre teve. Ricardo, aquele engenheiro que tanto o humilhava, eventualmente pediu desculpas de verdade. Não porque foi forçado, mas porque genuinamente percebeu o quanto estava errado, e Kanauá o perdoou de coração. Hoje, se você visitar a mineradora Estrela Dourada, vai ver uma placa na entrada. A placa diz: aqui todo trabalho é honrado, todo ser humano é respeitado, como Kanauá nos ensinou. E sabe qual é a lição mais poderosa dessa história toda? É que você nunca deve julgar uma pessoa pelo cargo que ela ocupa. Nunca deve humilhar alguém porque acha que é superior. Porque aquela pessoa que você menospreza hoje pode ser justamente quem tem a resposta que você tanto procura amanhã. Kanauá podia ter deixado aquelas pessoas se afundarem. Podia ter guardado seu conhecimento e assistido a empresa falir. Mas ele escolheu um caminho diferente. Ele escolheu mostrar que a verdadeira força está na sabedoria, no caráter, na capacidade de fazer o bem, mesmo quando o mal foi feito contra você. Essa história mexe com a gente, não mexe? Faz pensar sobre como tratamos as pessoas ao nosso redor. Faz questionar quantas vezes nós mesmos subestimamos alguém só pela aparência, só pelo trabalho que faz. Quantas vezes você cruzou com alguém e nem deu bom dia porque achou que aquela pessoa não era importante? Quantas vezes você ignorou o porteiro, o faxineiro, o garçom, achando que eles eram invisíveis? Essa história de Kanauá nos lembra que cada pessoa tem um valor imenso, tem conhecimentos, tem histórias, tem dignidade. E tem mais uma coisa importante nessa história. É sobre preservar conhecimento ancestral. Kanauá sabia ler aqueles símbolos porque seu avô lhe ensinou. E seu avô aprendeu com o avô dele. É uma corrente de conhecimento que passa de geração em geração. Se Kanauá tivesse abandonado suas raízes, se tivesse vergonha de onde veio, todo esse conhecimento teria se perdido. E a chave para aquela riqueza teria ficado para sempre escondida. Isso nos ensina que nossas raízes, nossa cultura, nossa história são tesouros. São coisas que precisamos valorizar, preservar, passar adiante. Porque você nunca sabe quando aquele conhecimento que parece antigo, que parece sem valor no mundo moderno, vai ser exatamente o que alguém precisa. Kanauá é um exemplo de como podemos equilibrar o antigo e o novo. Ele usou conhecimento ancestral junto com tecnologia moderna. Ele respeitou as tradições enquanto abraçava o progresso. Ele mostrou que não precisamos escolher entre um ou outro. Podemos ter os dois. E a parte sobre perdão? Cara, essa é difícil. Perdoar quem te machucou, quem te humilhou, quem riu de você. É uma das coisas mais difíceis de fazer. Mas Kanauá mostrou que perdoar não é ser fraco. Perdoar é ter força. É não deixar que a raiva e o ressentimento te consumam. É escolher ser uma pessoa melhor do que aqueles que te fizeram mal. Quando Kanauá perdoou Ricardo, quando ele não deixou que o homem fosse demitido, ele estava sendo maior do que Ricardo jamais foi com ele. E isso teve um poder transformador. Ricardo mudou. Ele se tornou uma pessoa melhor. Se Kanauá tivesse escolhido vingança,
Ricardo provavelmente teria ficado ainda pior, ainda mais amargo. Pensa nisso na sua vida. Tem alguém que te fez mal? Alguém que te humilhou? E você está guardando esse rancor? Essa história nos mostra que guardar rancor só nos machuca. Perdoar é se libertar. Mas olha, perdoar não significa ser bobo. Kanawha perdoou, mas ele também colocou limites. Ele exigiu respeito. Ele fez suas condições. Perdoar é diferente de deixar as pessoas pisarem em você de novo. É ter sabedoria para dar uma segunda chance, mas também para se proteger. E vamos falar sobre humildade. Kanawha tinha conhecimento imenso. Ele sabia coisas que ninguém ali sabia. Mas ele não ficava se gabando. Ele não esfregava na cara de ninguém o quanto era esperto. Ele simplesmente fazia seu trabalho, compartilhava seu conhecimento, ajudava as pessoas. Humildade não é achar que você não vale nada. Humildade é saber seu valor, mas não achar que você é melhor que os outros. Kanawha sabia que ele valia muito, mas ele não precisava diminuir os outros para se sentir grande. E sobre liderança, Kanawha se tornou um líder incrível, não porque mandava, mas porque inspirava. As pessoas o seguiam não por medo, mas por admiração. Ele mostrou que um verdadeiro líder é aquele que serve, que cuida da equipe, que respeita todo mundo. Ele transformou aquela empresa em um lugar melhor para trabalhar. E adivinha? Quando as pessoas são felizes no trabalho, elas produzem mais, elas se dedicam mais. Foi bom para todo mundo. Os trabalhadores ganharam qualidade de vida e a empresa ganhou produtividade. É o que chamam de ganha-ganha. Agora eu quero que você reflita sobre isso. Você tem algum conhecimento, alguma habilidade que está guardando? Algo que poderia ajudar outras pessoas? A história de Kanawha nos mostra que compartilhar conhecimento é poderoso. Ele poderia ter guardado segredos sobre como ler os mapas, ter usado isso só para benefício próprio. Mas ele ensinou outros, ele criou aquele centro de estudos. Ele fez questão de que o conhecimento não morresse com ele. E isso é lindo. Porque no final nós não somos eternos. Mas o conhecimento que compartilhamos, o bem que fazemos, isso fica. Isso continua. A escola que Kanawha construiu vai educar gerações. O posto de saúde vai salvar vidas por décadas. O conhecimento que ele preservou vai continuar vivo. Isso é legado. Não é sobre quanto dinheiro você acumulou. É sobre quantas vidas você tocou. Quantas pessoas você ajudou a crescer. E olha só que coisa interessante. No começo, Kanawha foi contratado para ser faxineiro, um trabalho que muita gente menospreza. Mas ele fazia aquele trabalho com excelência. Ele limpava cada canto com atenção. Ele não reclamava. Ele só fazia o melhor trabalho possível, mesmo sendo humilhado. Isso mostra que não importa qual trabalho você faz agora. O que importa é como você faz. Se você faz com dedicação, com excelência, com honra, as portas vão se abrir. As oportunidades vão aparecer. Kanawha não ficou faxineiro para sempre porque ele se destacou. Não por fazer marketing próprio, mas simplesmente por ser excelente no que fazia e por ter caráter. Caráter, essa é uma palavra que a gente não escuta muito hoje em dia, mas a história de Kanawha é toda sobre caráter, integridade, fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando seria mais fácil fazer o errado. Quantas vezes na vida você vai ter a oportunidade de se vingar, de deixar alguém que te machucou se dar mal? E quantas vezes você vai ter a força para escolher o caminho mais difícil, o caminho do bem? Essa é a verdadeira medida de uma pessoa. Kanawha passou no teste. Ele tinha todo o motivo do mundo para deixar aquela empresa afundar. Mas ele escolheu ajudar. E olha onde isso o levou. Não só para o sucesso pessoal, mas para poder fazer bem para muita gente. Se ele tivesse escolhido vingança, nada disso teria acontecido. É quase como se o universo recompensasse as boas escolhas, sabe? Quando você escolhe o bem, quando você escolhe fazer o certo, as coisas tendem a se encaixar.
Não sempre do jeito que a gente espera, não sempre rápido, mas no tempo certo as coisas se encaixam. Tem uma frase que diz: a paciência é amarga, mas seu fruto é doce. Kanawha foi paciente. Ele aguentou meses de humilhação, mas continuou sendo quem era. E quando chegou a hora dele, ele estava pronto. Ele não tinha se deixado corromper pela amargura. Ele tinha mantido seu coração limpo, sua mente clara. E isso é uma lição importante. Quando você passa por momentos difíceis, por injustiças, o que você faz? Você deixa isso te transformar em uma pessoa amarga, cheia de raiva? Ou você mantém sua essência, seus valores, sabendo que dias melhores virão? Kanawha escolheu a segunda opção. E foi isso que fez toda a diferença. Agora pensa nas pessoas que estavam naquela empresa. Os engenheiros, os gerentes, que se achavam tão superiores. Eles tinham diplomas, tinham estudado em faculdades caras, mas eles não conseguiram decifrar o mapa. Porque conhecimento acadêmico é importante, mas não é tudo. Existe sabedoria que vem da vida, da experiência, da cultura, das tradições. A gente vive em um mundo que valoriza muito o diploma, o título, a posição. E está certo valorizar a educação. Mas a história de Kanawha nos lembra que existem outros tipos de conhecimento igualmente valiosos. Conhecimento que vem dos mais velhos, dos povos tradicionais, da observação da natureza. Se aquela empresa tivesse, desde o início, valorizado a diversidade, se tivesse dado voz para pessoas de diferentes origens, talvez tivessem descoberto antes que tinham a solução bem debaixo do nariz. Mas eles estavam tão presos aos próprios preconceitos que nem conseguiam ver. Isso acontece muito no mundo. A gente fica tão preso às nossas bolhas, às nossas ideias pré-concebidas, que perdemos oportunidades incríveis. Quantas soluções estão por aí com pessoas que a gente ignora, que a gente menospreza? E a questão ambiental que Kanawha trouxe? De cavar do jeito certo para não causar desmoronamento, de respeitar a terra? Isso é tão atual. A gente vive em um momento onde precisamos urgente mudar nossa relação com o meio ambiente. E muitas vezes, os povos indígenas, os povos tradicionais, já têm esse conhecimento há séculos. Eles sabem como viver em harmonia com a natureza, como tirar dela o que precisamos sem destruir. Mas a gente, com nossa arrogância moderna, acha que sabe mais. E olha onde isso nos trouxe. Desmatamento, poluição, mudanças climáticas. Kanawha mostrou que é possível minerar, é possível ter desenvolvimento econômico, mas de forma responsável, de forma que respeita a terra, que pensa no futuro. Não é só tirar tudo agora e deixar o futuro se virar. Isso é pensar nas próximas gerações. É entender que nós não somos donos da terra, somos apenas guardiões dela por um tempo. E temos a responsabilidade de deixá-la em boas condições para quem vem depois. Olha, essa história toda de Kanawha poderia ter sido muito diferente. Imagina se ele tivesse desistido no primeiro dia quando foi humilhado. Se ele tivesse pensado, não vou ficar aqui sendo tratado assim, e tivesse ido embora. Ele não teria descoberto sobre o mapa, não teria tido a oportunidade de mudar sua vida e a vida de tanta gente. Às vezes, a gente passa por situações difíceis e quer desistir, quer sair correndo, e às vezes isso até é o certo a fazer, sabe? Não é sobre aguentar qualquer coisa, mas às vezes persistir um pouco mais pode nos levar a algo incrível. A sabedoria está em saber quando persistir e quando sair. Kanawha decidiu ficar. Não porque gostava de ser humilhado, mas porque precisava daquele emprego, daquela oportunidade. E ele tinha a sensação de que algo maior ia acontecer. Ele confiou no processo. Confiar no processo. Que frase interessante, né? A gente quer resultados rápidos. Quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Mas às vezes o universo, a vida, Deus, sei lá como você queira chamar, tem outros planos. Planos maiores. Mas a gente precisa passar pelo processo para chegar lá. Kanawha passou por meses sendo faxineiro, sendo humilhado. Isso moldou ele. Isso deu a ele uma perspectiva que ele não teria de outra forma. Quando ele se tornou presidente da empresa, ele sabia exatamente como era estar lá embaixo.
Isso fez dele um líder melhor, mais compreensivo, mais justo. Se ele tivesse chegado direto na posição de poder, talvez ele se tornasse como Alberto era antes, focado só em lucro, vendo pessoas como números, mas a experiência que ele teve mudou ele, ou melhor, testou ele. E ele passou no teste mantendo sua essência. Isso me faz pensar em todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida. A gente reclama, se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Mas e se essas dificuldades são justamente o que a gente precisa para nos tornar quem devemos ser? Para nos preparar para algo maior que ainda vai acontecer? Não estou dizendo que todo sofrimento tem um propósito bonito. Nem estou romantizando dor. Mas estou dizendo que a forma como a gente responde às dificuldades define quem a gente se torna. Kanawha poderia ter se tornado amargo, revoltado, mas ele escolheu outro caminho. E isso fez toda a diferença. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de ouvir essa história toda, o que você vai levar dela para a sua vida? Que lição você tira? É sobre não julgar as pessoas pela aparência? É sobre valorizar conhecimentos diferentes? É sobre perdão? É sobre perseverança? É sobre humildade? É sobre liderança servil? É sobre preservar a cultura? A verdade é que é sobre tudo isso e mais um pouco. É uma história rica, cheia de camadas. Cada pessoa pode tirar uma lição diferente, dependendo do momento de vida que está passando. Se você está sendo humilhado no trabalho, talvez a lição seja: não deixe isso te definir. Continue sendo excelente. Sua hora vai chegar. Se você está em uma posição de poder, talvez a lição seja: trate bem todo mundo. Você nunca sabe quem pode ter a resposta que você precisa. Se você está pensando em vingança, talvez a lição seja: o perdão liberta mais do que a vingança. O legal de histórias como essa é que elas são espelhos. A gente se vê nelas. A gente reconhece partes de nós e a gente pode escolher que tipo de pessoa quer ser. Você quer ser o Ricardo que humilhava os outros e quase causou uma tragédia por orgulho? Ou quer ser o Kanawha, que mesmo sendo humilhado manteve sua dignidade e no final se tornou um grande líder? Você quer ser o Alberto do começo que só via lucro? Ou o Alberto do final que aprendeu que tem coisas mais importantes? A escolha ela é sempre nossa. Todo dia a gente enfrenta pequenas escolhas que vão moldando quem a gente é. Ser grosso com o garçom ou ser educado. Olhar no olho do porteiro e dar bom dia ou passar reto. Ajudar um colega ou só pensar em si mesmo. São escolhas pequenas, mas elas somam. Elas criam padrões. Elas definem caráter. Kanawha tinha esse caráter desde o começo. Ele não mudou quando ficou rico e poderoso. Ele continuou sendo a mesma pessoa íntegra que sempre foi. Isso é raro. Muita gente muda quando ganha poder. Fica arrogante, esquece de onde veio, mas não Kanawha. Ele nunca esqueceu. Tanto que uma das primeiras coisas que ele fez foi ajudar outros faxineiros. Ele lembrava da dor, então ele não queria que outros passassem pela mesma coisa. Isso é empatia. É se colocar no lugar do outro. É usar sua experiência de dor para fazer bem. Quantas pessoas usam sua dor como desculpa para fazer mal? Ah, eu sofri, então agora é minha vez de fazer os outros sofrerem. Isso é ciclo de violência. Isso perpetua o mal. Kanawha quebrou o ciclo. Ele sofreu, mas escolheu não fazer outros sofrerem. Ele escolheu ser parte da solução, não do problema. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é heroísmo. Não precisa ter superpoderes ou salvar o mundo de aliens. Heroísmo é isso. É escolher o bem quando seria mais fácil escolher o mal. É manter a integridade quando ninguém está olhando. É fazer a coisa certa pelo simples fato de que é a coisa certa. Kanawha é um herói. Um herói silencioso, discreto. Mas um herói, e você também pode ser. No seu trabalho, na sua família, no seu círculo de amigos. Fazendo escolhas diárias de bondade, de honestidade, de compaixão. Não vai ter uma festa te celebrando. Não vai ter uma reportagem na TV. Mas você vai saber. E as pessoas ao seu redor vão sentir. E devagar você vai estar fazendo o mundo um pouquinho melhor. É assim que mudança real acontece. Não com grandes gestos, mas com pequenas ações multiplicadas por milhões de pessoas. Se cada pessoa que ouvir essa história decidir tratar melhor as pessoas ao redor, já valeu.
Se cada pessoa decidir valorizar mais conhecimentos diferentes, já fez diferença. Se cada pessoa decidir perdoar mais e se vingar menos, o mundo já fica melhor. Parece utópico? Talvez, mas é possível. Começa com você, comigo. Com cada um fazendo sua parte, Kanawha fez a parte dele. Ele transformou uma mineradora, Transformou uma cidade. transformou vidas. Tudo porque ele escolheu agir com integridade e, no final das contas, ele foi recompensado. Não porque estava buscando recompensa, mas porque quando você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Pode demorar. Pode parecer que não vai dar em nada, mas eventualmente a colheita vem, então plante bem. Plante bondade, respeito, sabedoria, amor. Um dia você vai colher e vai ser bonito. Essa é a história de Kanawha. O homem que começou limpando o chão e terminou liderando uma empresa. Não por sorte, Não por tramóia. mas por mérito, por caráter, por sabedoria. E a mensagem é clara: nunca subestime ninguém. Trate todos com respeito. Você nunca sabe quem está do seu lado. Você nunca sabe quem tem a chave para resolver seus maiores problemas. Aquele faxineiro pode ser um sábio. Aquele porteiro pode ter uma história incrível. Aquela senhora que limpa a rua pode ter conhecimentos que você nem imagina. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem valor. Trate todos assim. E se você está passando por um momento difícil, se está sendo menosprezado e humilhado, lembra do Kanawha. Continua firme. Continua sendo excelente no que faz. Continua mantendo seus valores. Sua hora vai chegar, e quando chegar, seja como Kanawha. Use seu poder para fazer bem, para erguer os outros, para criar um mundo melhor, porque no final, não é sobre quanto você acumulou, é sobre quantas vidas você tocou, quanto bem você espalhou, que tipo de legado você deixou. Kanawha deixou um legado lindo, de respeito, de sabedoria, de transformação. E você? Que legado vai deixar? Pensa nisso. E me conta nos comentários o que você achou dessa história. Deixa o like se você gostou. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para mais histórias que vão fazer você pensar, refletir e se emocionar. Porque história é isso. É nos fazer sentir. É nos fazer pensar. É nos fazer querer ser pessoas melhores. E essa história de Kanawha com certeza faz tudo isso. Obrigado por ficar até o final. Você é incrível. E nunca se esqueça, você tem valor. Você importa. Independente do que você faz, de onde você está agora, você tem valor, assim como Kanawha. Assim como cada pessoa nesse mundo, nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus e vai lá fazer a diferença no mundo.